boa noite, meus amigos. Vamos aguardar a entrada dos nossos colegas para começarmos a reunião. Né? Daqui uns minutinhos a gente começa. Oi, Marli, boa noite. Boa noite, Marcelo. Deixa eu arrumar aqui. Tudo bem? Tudo bom, graças a Deus. Cláudio. E como é que você está? Recuperando. Estou esperando a cirurgia. Quando vai ser, Marcelo? Eu fui no anestesista, provavelmente dia 12. Mas Deus... vai confirmar ainda, tá? Tá, mas se Deus quiser, há de dar certo. Vai dar, sim. Boa noite. Boa noite, Cláudia. Boa noite, Lu. Boa noite, Ezra. O Wesley ele tá saindo da cozinha, que estava fritando um negócio. Aí eu falei, acaba aqui de fritar, que eu vou lá ligar. Ok. Perfeito. Vamos esperar o pessoal entrar, ainda tem 3 minutinhos, né? Devem estar entrando. Então, você acha que dia 12 resolve? Eu acho que sim. Espero que sim. Boa noite, Mas Carlos, Eliane. Carlos, Eliane. Sim. Tudo bem? Opa. Boa noite. Boa noite, dona Clara. Tá tudo bem? Tudo bem. Tá tudo bem, dona Clara? Tudo bem. Tudo bem. Louvado seja. Belezura. Esperar mais um pouquinho, né? Eu estava conversando. Oi, pode falar. Não, pode falar, Marcelo. Estava falando com a Marli aqui. Falta confirmar, mas talvez a minha cirurgia seja dia 12. Tá? Dia 12. 12. Okay. 12. Mas você coloca no grupo, né, Marcelo? Para a gente estar fazendo boas vibrações. Sim, sim. Tá bom? Você vai tirar as pedras? E como é que está? Marcelo? Também um pedaço da próstata. Ô, Marcelo, como é que está o senhorzinho lá? Qual senhorzinho? Está com dengue. Meu sogro. Minha esposa está com ele lá em São João. Ele ficou bem mal, ele ficou com risco alto de morte, porque o bonito não estava se alimentando e tomando água. A plaqueta dele caiu para baixo de 59 mil. Nossa. Se alguém pegar dengue aí, a primeira coisa que vocês fazem, pelo amor de Deus, vai na farmácia e compra soro. Foi a primeira coisa, a médica deu um diagnóstico errado, mas independente do diagnóstico dela, eu comprei soro. Eu tomava soro direto e água de coco. Soro e água de coco. Foi o que não me deixou cair muito, mas as sequelas ainda tem. Sim, é complicado, né? Não é uma... Cai muitas plaquetas, Marcelo. Sim, sim. E ele tem 81 anos, né? Não pode bobear. Não. Para se iniciar hoje, quem faz é o Carlos. A Maria faz o Evangelho. Eu faço o Livro dos Espíritos. A Conceição faria as vibrações. Vamos ver se ela entra. São 6 horas agora. E a Lucélia, a prece final, certo? Então vamos começar? Vamos. Andiamo. Então vamos lá. Então vamos buscando a conexão com a equipe espiritual que está conosco. Vamos
acalmando os nossos corações, serenando as nossas mentes. Rogamos a Deus Todo-Poderoso enviar-nos os bons espíritos para nos assistirem. Que afaste aqueles que possam induzir-nos ao erro e dar-nos a luz necessária para distinguirmos a verdade da cilada. Afastai também os espíritos maldosos, encarnados ou não, que podem tentar lançar a desunião entre nós e desviar-nos da caridade e do amor ao próximo. Se alguns procurarem se introduzir neste recinto, fazei que não encontrem acesso em nossos corações. Bons espíritos, que vos dignai-vos a vir instruir-nos, tornai-nos dóceis aos vossos conselhos. Desviai-nos de todo pensamento de egoísmo, orgulho, inveja ou ciúme. Inspirai-nos a indulgência e a benevolência para com os nossos semelhantes, presentes ou ausentes, amigos ou inimigos. Fazei, enfim, que pelos sentimentos que nos animarem, reconheçamos a vossa salutar influência. Se estiverem entre nós espíritos encarnados ou não, que foram atraídos por outros sentimentos e não os do bem, abri os seus olhos à luz, perdoai-lhes, como nós lhes perdoamos, se virem com intenções maldosas. Nós rogamos, principalmente ao espírito de Francisco de Assis, nosso guia espiritual, para que nos assista e vele por nós. Que assim seja. Hoje, no Evangelho, vamos falar do óbolo da viúva. Estando Jesus sentado de frente do gasofilácio, ao observar que de modo o povo lançava ali o dinheiro, viu que muitas pessoas ricas o deitavam em abundância. Nisso veio também uma pobre viúva, que apenas deitou 2 pequenas moedas no valor de 10 centavos cada uma. Chamando então seus discípulos, Jesus disse-lhe: em verdade vos digo que essa pobre viúva deu muito mais do que todos os que antes puseram suas dádivas no gasofilácio. Por isso que todos os outros deram o que lhes abunda, mas no passo que ela deu o que lhe faz falta. Deu mesmo tudo que tinha para o seu sustento. São Marcos 12, versículo 41 a 44, São Lucas 21, capítulo 1 a 4. Jesus, estando lá perto do gasofilácio, ele percebe, né, que a viúva, ela coloca a única coisa que tem. E o óbolo, na época, era uma moeda de muito baixo valor, né? Mas, mesmo assim, ela colocou tudo que ela tinha. Por que chamou a atenção Jesus dos seus discípulos e nos leva também a uma reflexão, né? Porque ela abdicou da única coisa que ela tinha, enquanto as pessoas davam o que tinha assim de sobra, mas ela não. Ela deu a única coisa que tinha. Então Jesus chama a atenção dos seus discípulos. E quando a gente vai fazer essa análise do óbolo da viúva, a gente precisa tomar um certo cuidado. Porque vocês veem que em nenhum momento Jesus condena as grandes quantias. De maneira nenhuma, né? Se a gente pensar, tem aí jogadores de futebol que mantêm ONGs, né? Artistas que mantêm ONG, esse dinheiro é valorizado, né? Mas, no caso ali dessa reflexão que Jesus quer dizer, é que aos olhos de Deus, né, ele quis mostrar aos discípulos para nós que aos olhos de Deus, né,
quando ela tira a única coisa que ela tem, né? Deus vê isso como muito. Então, Deus não julga pela quantidade das ofertas, nem pelo valor, mas ele julga pelos motivos. Quais são os motivos? A gente aqui sempre fala na intenção. Então, qual foi a intenção de Jesus? Mostrar que nós podemos ter muito e não ser de coração, e não ser de amor. Doar, não ser de amor e de coração, mas nós podemos ter tão pouco a ponto de poder ajudar nosso irmão. Alguma colocação? Tranquilo. Posso continuar? Pode. Muita gente lamenta não poder fazer todo o bem que desejaria por falta de recursos. E se querem a fortuna, dizem que é para fazer o bem e aplicá-la. A intenção é louvável, sem dúvida, e pode ser muito sincera de parte de alguns, mas seria por parte de todos? Assim, completamente desinteressados? Não haverá os que inteiramente empenhados em beneficiar os outros se sentirão bem em começar por si mesmos, concebendo-se mais alguma satisfação, um pouco mais supérfluo, e ora não tem, para dar aos pobres apenas ou o resto. Este pensamento oculto, talvez dissimulado, mas que encontraria no fundo do coração, se o sondasse. Anula o mérito da intenção, pois a verdadeira caridade faz antes pensar nos outros que em si mesmo. A sublime caridade, nesse caso, seria procurar cada qual o seu próprio trabalho, pelo emprego de suas forças, da sua inteligência, de sua capacidade. Os recursos que lhe faltam para realizar as intenções generosas. Nisso estaria o sacrifício mais agradável ao Senhor. Mas, infelizmente, a maioria sonha com meios fáceis de se enriquecer, de um golpe sem sacrifício, correndo atrás de quimeras, como a descoberta de tesouro, uma oportunidade louvável, o recebimento de herança inesperada e assim por diante. Quer dizer, dos que esperam encontrar para os secundar nessas buscas, auxiliares entre os espíritos, é evidente que eles nem conhecem, nem compreendem o sagrado objetivo dos espíritos, e menos ainda da missão dos espíritos, os quais Deus permite comunicar com os homens. Mas justamente por isso são punidos pelas decepções. Livro dos Médiuns, páginas 294 e 295. Aquele cuja intenção é desprovida de qualquer interesse pessoal deve consolar-se com sua impotência para fazer o bem que desejariam, lembrando que o óbolo do pobre, que o tira de sua própria privação, pesa mais na balança de Deus que o ouro do rico, que dá sem privar-se de nada. Seria grande a satisfação, sem dúvida, de poder socorrer largamente a indulgência, mas se isso é impossível, é necessário submeter-se a fazer o que se pode. Aliás, não é somente com o ouro que se pode enxugar as lágrimas, e não devemos ficar inativos por não o possuirmos. Aquele que deseja sinceramente tornar-se útil para com seus irmãos, encontra 1000 ocasiões para fazê-lo. Que as procure e as encontrará. Se não for de uma maneira, será de outra. Pois não há uma só pessoa, no livre gozo de suas faculdades, que não possa prestar algum serviço
dar uma consolação, amenizar um sofrimento físico ou moral, tomar uma providência útil, na falta de dinheiro, não dispõe cada qual do seu esforço, do seu tempo, do seu repouso para oferecer um pouco aos outros, isso também é esmola do pobre, o óbolo da viúva. Aqui a espiritualidade é bem clara, né? Que é quando eles falam assim, que não apenas o ouro enxuga lágrimas, né? E que nós podemos fazer muitas coisas com os nossos talentos, nossos recursos, independente de termos ou não o dinheiro. E então aqui a espiritualidade nos orienta que a caridade não precisa de donativos em dinheiro, que ela pode ser feita de várias formas, como uma escuta, uma atenção, uma oração, né? O amor e a caridade são complementares à lei de justiça, pois amar o próximo é fazer o bem, é a máxima deixada por Jesus, é fazer para o outro aquilo que gostaríamos que fizesse conosco. Muitas pessoas pensam que se tivesse dinheiro poderia dar grandes donativos, mas no fundo a gente não conhece os corações delas. Nem conhecemos nem sequer os nossos, nós conhecemos hoje nossa situação, mas com muita fortuna nós não sabemos como seríamos, né? Mas então aqui a espiritualidade, que a caridade pode ser praticada dentro de nossas próprias casas, com nós mesmos, com os nossos amigos, no caso dos professores, com os alunos, né? Ela pode ser praticada em várias formas, não necessariamente. Também é o óbolo da viúva, né? Então, quando a gente faz um serviço comunitário, que a gente ajuda uma instituição, que a gente faz uma visita em um abrigo, que a gente está escutando o outro, que a gente escuta uma pessoa mais idosa que a gente tem, assim, que a gente está numa casa espírita, que a gente dá o passe energético, tudo isso é caridade, tudo isso é amor, tudo isso é um óbolo. É o óbolo da viúva. Tudo isso é bem visto aos olhos de Deus. A caridade é a mais profunda prática dos exemplos deixados por Jesus. Eu vou pedir para você fazer a complementação, depois eu peço licença para vocês, se possível, para mim citar apenas um trecho de Paulo de Tarso, tudo bem? Tudo bem. Alguém quer fazer uma complementação, por favor? Não da minha parte. Não da minha parte. Tudo certo. Boa noite a todos. Boa noite. Bem, Eu já tinha dado boa noite para vocês. Eu estava na cozinha. Estava na cozinha. Quando eu li o óbolo da viúva, todo mundo aqui, não é segredo, que eu gosto muito de Paulo de Tarso. E eu gostaria de ler esse trecho de 1 Coríntios. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, eu seria como metal que soa ou como um símbolo que retine. Ainda que eu tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios de toda a ciência e ainda tivesse toda a fé de maneira que transportasse os montes e não tivesse amor, eu nada seria. E ainda, se distribuísse todos os meus bens para o sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo a ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aprovaria. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não se vangloria, não se ensoberbece, não se porta inconvenientemente, não busca seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal, não regozija com a injustiça,
mas se regozija com a verdade. Paulo de Tarso aqui quer nos dizer o seguinte, que não adianta ter o dom da palavra, falar coisas terrenas, das coisas divinas. Dizer palavra bonita, se não há caridade, se não há amor. Obrigada. Lindo, realmente lindo. Lindo, lindo, lindo. Perfeito, Marilu. Eu tenho muito carinho, assim, por Paulo de Tarso, já li o livro dele umas 5 vezes. Desculpa a profunda ignorância, eu não sabia que era de Paulo de Tarso, mas eu conhecia essas palavras, essa oração, vamos dizer assim, já conhecia. Eu também, eu acho muito lindo, porque eu acho que ele está muito, o amor e a caridade, quando ele está falando, né? Ainda que eu falasse a língua dos anjos, né? Se eu não tenho amor, se eu não tenho a caridade dentro de mim, eu nada sou. Você estava falando sobre o evangelho de hoje, foi sobre aquele pequeno pontinho que sempre a gente toca, né? Que, não, na verdade, não é só o dinheiro, é a atenção que a gente dá para as pessoas, porque às vezes a pessoa está, sabe, amargurada, a gente dá aquela atenção, oxe, eu estou com esse problema, aí é só de ouvir as palavras da outra pessoa, ela se preocupar com, isso já é uma tremenda de como você falou, da viúva? Óbolo. Óbolo, nossa, linda palavra. Óbolo da viúva. Eu acho que qualquer coisa que a gente faz em benefício ao nosso próximo, seja carinho, atenção, que a gente não tenha dinheiro, mas atenção, eu acho que já é a medida ideal. Um sorriso, Cláudia, que a gente dá. Sim, aquele carinho que a gente transmite para a pessoa, eu acho que é fundamental. O perdão que a gente dá para as outras pessoas, a gente vê aquela pessoa que te aborreceu profundamente, aí você pega, ela começa a chorar, você vai lá, consola. Eu acho que isso é a caridade, a verdadeira caridade, né? Nós somos todos aprendizes, mas um dia nós chegamos lá, se Deus quiser. A gente vai tentando, passinho por passinho, né? A gente Exatamente. Bastante triste ainda. Oi, Carlos. A habilidade vem com o treino. Exatamente. Com certeza. É isso aí. Gratidão, viu, pela escuta. Excelente. Então, agora a gente vai para o Livro dos Espíritos. O capítulo 7. 375. Capítulo 7, da volta do espírito à vida corporal. Pergunta 375, como a Marli já falou. A pergunta é: qual, na loucura, a situação do espírito? Antes de eu ler, eu fiz uma pequena pesquisa. O que é a loucura para a ciência, especificamente para a medicina, e depois o viés espírita. Mas antes disso, vamos ver aqui, depois eu falo para vocês. Ele fala assim: o espírito, quando em liberdade, recebe diretamente suas impressões e diretamente exerce sua ação sobre a matéria. Encarnado, porém, ele se encontra em condições muito diversas na contingência de só o fazer com o auxílio de órgãos especiais. Altere-se uma parte ou conjunto de tais órgãos, e eis que se lhe interrompem no que destes dependam a ação ou as impressões. Se perdem os olhos, fica cego. Se o ouvido torna-se surdo, etc. Imagina agora que seja o órgão que preside as manifestações da inteligência, o atacado ou modificado, parcial ou inteiramente. E fácil de será compreender que, só tendo o espírito a seu serviço órgãos completos ou alterados, uma perturbação resultará de que ele, por si mesmo, no seu fórum íntimo, tem perfeita consciência, mas cujo curso não lhe está nas mãos de ter. Então, na verdade, é a sequência do que a gente viu na reunião passada.
A origem de todo intelecto e moral é o espírito. Mas o corpo, de acordo com o planejamento reencarnatório que a gente passa, ele vai ter essa ou aquela, esse ou aquele problema, né? E a matéria vai ser defeituosa, que vai impedir que o espírito se manifeste por completo. Tá? Pergunta 375A. Então, o desorganizado é sempre o corpo e não o espírito? Exatamente. Mas convém não perder de vista que, assim como o espírito atua sobre a matéria, também esta reage sobre ele, dentro de certos limites, o que pode acontecer, impressionar-se o espírito temporariamente a alteração dos órgãos pelos quais se manifesta e recebe as impressões. Pode mesmo suceder que, com a continuação, durando longo tempo a loucura, a repetição dos mesmos atos acabe por exercer sobre o espírito uma influência, de que ele não se libertará, senão depois de se haver libertado de toda a impressão material. O que acontece é o seguinte: a pessoa que tem qualquer tipo de loucura, ela, ao desencarnar, ela ainda sofre o impacto dessa vida longa, em que ela não pôde se manifestar normalmente. Tá? Então, mesmo depois de encarnado, por algum tempo, essa confusão ela continua. Depois, né, com o andar da carruagem, ele vai retornando, né? E, obviamente, que isso vai depender da evolução do espírito, né? E do conhecimento do espírito. Então, isso pode ser mais ou menos longe. Diga, Cláudio. Abre o áudio. Agora abri. Eu abri. Então, né? Quando a gente fala de loucura, geralmente, eu fico pensando se não são os outros espíritos acompanhando uma coisa de outra vida, né? Eles cobrando aquilo lá que a pessoa fez. Eu fico pensando, porque a gente vê muita gente, né, na rua, aqueles caras que gritam na rua, a gente percebe que às vezes são obsessores, não é isso, Marcelo? Então, na verdade, eu vou falar sobre isso, por isso que eu fiz a pesquisa, né? Também é isso, mas hoje, o olhar moderno sobre a loucura, sobre qualquer coisa que se fala sobre o ser humano, a gente tem que olhar 3 aspectos: o material, o mental, o psicológico e o espiritual. Então, o certo não é falar, é só físico, é só mental, é só espiritual. Pode ser também a loucura originária de uma obsessão. Sim. Mas existem essas três pontes aqui. Eles podem ter nascido com algum defeito, né, genético. Mas a gente vê que tem uma grande parte deles que são de obsessores. A gente percebe pela maneira com que eles agem, né? A gente que é espírita, a gente percebe, né? Mas... a gente sente, né? A gente sente. Mas são esses 3 aspectos, tá? Uhum. Alguém mais? 376. Por que razão a loucura leva o homem algumas vezes ao suicídio? O espírito sofre pelo constrangimento em que se acha e pela impossibilidade em que se vê de manifestar-se livremente, donde o procurar na morte um meio de quebrar seus grilhões. É o mesmo motivo de qualquer suicídio. Você se considera capaz de levar aquele sofrimento adiante. Né? É isso. Quer dizer, não é só isso. Né? Eu estou simplificando, mas basicamente é isso. 377.
Depois da morte, o espírito do alienado se ressente dos arranjos de suas faculdades, pode ressentir durante algum tempo após a morte, até que se desligue completamente da matéria, como o homem que desperta se ressente por algum tempo da perturbação em que o lançara. É o que a gente já falou, né? Sim, vai depender também da evolução daquele que desencarna, com o conhecimento. Eu vou fazer a última pergunta, depois eu abro para vocês comentarem. O 378 ele fala assim: de que modo a alteração do cérebro reage sobre o espírito depois da morte? Como uma recordação. Um peso oprime o espírito, e como ele não teve a compreensão de tudo o que se passou durante sua loucura, sempre se faz mistério um certo tempo, a fim de se pôr ao corrente de tudo. Por isso aqui, quanto mais durar a loucura no curso da vida terrena, tanto mais lhe durará a incerteza depois da morte. Liberto do corpo, o espírito se ressente, por certo tempo, da impressão dos laços que aquele o prendia. Então, muitas vezes, né, dependendo do grau de loucura, a pessoa não lembra, né? Aquilo que a gente conversou uma das reuniões passadas, né, que até a Cláudia comentou, mas será que a pessoa ela tem consciência do que ela vem passando? Às vezes não, dependendo do nível de loucura que ela se encontra. Então, ela vai saber, muitas vezes, o que aconteceu depois, quando ela desencarna, depois de algum tempo. Tá? O que eu gosto muito do Espiritismo é que ele nunca fala assim, é sempre assim. Porque não pode ser sempre assim ou assado. Porque cada um de nós é diferente. Cada um de nós reage de maneira diferente. Cada um de nós tem uma bagagem espiritual diferente. Então, é impossível que as histórias sejam iguais. Né? Então, cada caso é um caso. Né? Cada necessidade é uma solução. Então, é assim que funciona. A pesquisa que eu fiz, ela fala o seguinte: o que a ciência fala sobre a loucura? Ela fala assim: na perspectiva da ciência, o conceito de loucura é abordado dentro do campo da psicopatologia ou psiquiatria, e estuda os transtornos mentais. A definição de loucura pode variar dependendo do contexto histórico, cultural e disciplinar. No entanto, geralmente é associada a comportamentos ou pensamentos que se desviam significativamente das normas sociais ou culturais, causando sofrimentos para a pessoa afetada ou interferindo em sua capacidade de funcionar adequadamente na vida cotidiana. Então, essa é a definição da ciência. A definição da medicina é a seguinte: na medicina contemporânea, o conceito de loucura é substituído por uma compreensão mais precisa e abrangente dos transtornos mentais. Não se fala mais loucura, se fala transtornos mentais. Que são reconhecidos como condições médicas tratáveis, que exigem cuidados adequados e compassivos. Então, essa é a definição da medicina. Pelo Espiritismo, e aí entra aquilo que a Cláudia falou, para o Espiritismo, a loucura tem um aspecto mais abrangente, pelo simples fato de incluir o mundo espiritual nessa tarefa. Pode ser representada pelas várias formas de obsessão e possessão. No entanto, a maneira mais adequada de enxergar e tratar a loucura é considerar todos os viés, ou seja, materiais, psicológicos e espirituais. Tá? Agora eu abro para o comentário de vocês o que vocês quiserem dizer. Diga, Marli. Eu trabalhei no CAIS, em Santa Rita.
E lá vocês sabem que é um hospital psiquiátrico. Já estava se removendo para o serviço de residência, aquelas casas, né, os mais calmos, mas ainda existiam os pacientes que necessitavam de um cuidado mais especializado, que não podíamos mandar para o serviço de residência. E o que se percebia nesses pacientes, para mim, que já tinha um pouquinho de conhecimento espírita, que a maioria, Marcelo, não aceita a condição. Sabe? Aqueles casos mais agravantes, aqueles casos realmente que muitas vezes necessitavam, inclusive, da camisa de força, que dizem que não existe mais, mas em alguns casos precisa ter, sim, a contenção. Precisa, porque você não tem como dominar o paciente, senão pela contenção, entendeu? Então, não foi abolido. Existem alguns casos que precisa. E o que a gente percebe muito nesses casos, no CAIS, que eu não vou mentir para você, eram poucos. Graças a Deus, eram poucos. A maioria ia muito bem com a medicação. Mas os casos que eu percebi, eles não aceitavam suas próprias condições. Em algum lugar do cérebro deles, existia uma coisa de reprovação. Eu não queria estar passando por isso. Você pode entender o que eu estou tentando dizer? Perfeitamente. Sim. E aí eu venho numa contra-pergunta, tá? Nesses casos, que eram mínimos, era 3 casos, para ser exatamente 3 casos no hospital inteiro. Eu ficava pensando, por que os demais aceitam e esses 3 não? E agora, hein? Eu não sei o que eu te digo. Talvez o Carlos tenha uma ideia, ou a Oriane. Minha filha falou que está se formando em psicologia, que é psicótico, né? São psicóticos. Uma noção da realidade, ele não vive na realidade. Ele não vive na realidade, ele tem vive uma outra realidade. Ela explicando, minha psicólogazinha, tá? Manda um beijo para ela. Você ouviu, né? Carlos? Não, já está tudo falado, já. Então, tá. Então, eu tinha muita dúvida em relação a esses pacientes, sabe? Porque são pacientes que, é engraçado, a maioria aceitava perfeitamente suas condições na parte clínica. E esses 3 não tinha jeito, não. E eu saí de lá, voltei para a prefeitura de Casa Branca, mas deixei eles nas mesmas condições. Mas a gente orava por eles, tudo. Sim. Mas apesar da medicação, Mami, eles tomavam medicação também? Todos. Nós tínhamos apenas uma paciente que veio de Barbacena, que ela não tinha transtorno mental, quem assistiu o filme Barbacena sabe do que aconteceu. E essa paciente não tomava medicação, tá? Ela foi mandada para lá porque ela não quis casar, ela tinha 14 anos, não quis casar com um homem de 46. Então, ela foge e o pai põe ela lá. Né? Então, tinha muitos casos, né? Homossexuais eram considerados loucos. Sim, Barbacena foi considerado um genocídio brasileiro. Mas, assim... Tirando essa paciente, todos tomavam medicamento, mas estavam muito bem. Nós tínhamos apenas esses 3 pacientes que não aceitavam suas condições de maneira alguma, e era visível que era espiritual. Eles precisavam de medicação, eles medicalizavam sem precisar. Vem aqui, filha, fala aqui para eles, que eu fico... Deixa ela falar também. Esse é meu bebê, tá? Tudo bem? Tudo bem? Psicologia, então, de Barbacena eu conheço, foi considerado o Holocausto brasileiro, né? Sim. E muitos deles foram internados, eles não tinham nenhum problema neurológico, e eles foram internados e medicalizados, então eles desenvolveram problemas por causa da medicalização. Aliás, a medicação era um comprimido azul, outro rosa, né? Só.
E meu TCC, na época que eu me formei em serviço social, foi baseado no caso de Barbacena. Né? Eu fiz em saúde mental, serviço de residência, né? E a importância do CAPS. Sim. Né, para detectar esses problemas, para a gente evitar que mais Barbacenas aconteçam. A gente tem muita luta antimanicomial, né? Na qual eu participei ativamente, graças a Deus. Ai, que bom, é muito importante. Todas as lutas são importantes. Eu conheci o Juqueri, não sei se você chegou a ver. Frango da Rocha. Desumanizado, então você tira a humanização da pessoa, você transforma ela em um número, você tira tudo que torna ela um ser humano. Então ela não tem nome, ela não tem a personalidade dela, você transforma em um bicho e trata que nem um bicho. Eles ficam pelados nas próprias fezes, é desumano. Hoje Santos luta, porque a luta antimanicomial começou em Santos. Mas a primeira conferência foi feita em Bauru. Então, Bauru ganha a cidade dos CAPs, mas não é. Nós começamos no Anchieta, em Santos, na época, a luta antimanicomial. E a gente é uma luta de assistentes sociais, psicólogos, médicos, que não aceitavam o sistema. Mas isso é para a gente discutir uma outra hora. Legal, obrigado, viu? Obrigado. Olha, foi muito bom. Legal, excelente. Podia ser melhor. Obrigada a vocês por ter essa paciência com assistente social e psicólogo, né? Essa equipe multifuncional. Sim, isso é o que a gente tenta ser, né? Uma equipe multiprofissional que interage e busca sempre a melhoria da população, claro, e sem dúvida. E melhor fala quem sabe do assunto. A gente estuda, fala alguma coisa, mas não tem esse domínio. Como ela veio e deu a fala muito boa. E então, a gente só aprende com isso. Graças a Deus. Que coisa mais gostosa que é aprender, fala a verdade. E eu falo uma coisa para você, Carlos, que mais que aprender é viver. Porque na época foi muito prazeroso ir à luta. Entendeu? A gente já tinha ido à luta pelo SUS, a gente vai à luta, então, assim, o ECA, a luta antimanicomial, o SUS, foi grandes passos que os brasileiros deram. E hoje pouco reconhecido, mas foi grandes passos. Legal. Mas quando eu digo aprendizado, é hoje, agora, que nós aprendemos com vocês. Sim. Entendeu? Eu adoro aprender. Você vê que eu questiono mesmo. Desculpa. Sim, eu tenho uma coisa que eu estou meio em conflito na minha cabeça, eu tenho que perguntar. Eu não Mas é ótimo. Isso, não. Cláudia, isso é ótimo. Esse grupo aqui, eu acho que é um dos mais democráticos que existe. Ninguém aqui é senhor de tudo. Não. Ninguém manda aqui, todos mandam juntos, então fica tranquilo. Às vezes eu fico meio assim, de perguntar, eu falo, eu falo, não, é só a Cláudia que pergunta, meu Deus do céu. Mas eu preciso, quando eu entro, eu estou ouvindo vocês falando, às vezes eu falo, mas e se? Né? Fica na minha cabeça, batendo. Eu falo, quero ouvir o que eles sabem sobre isso. Porque a sua dúvida pode ser a minha, pode ser da Lucélia, pode ser da... Né? E eu acho que quando o Marcelo passar por toda essa situação, né, que a gente resolver essas questões físicas, né, que está acontecendo, a gente podia até marcar uma reunião para a gente debater algumas coisas que a gente tem dúvidas, né? Alguém joga um tema lá, a gente discute um pouquinho esse tema, e esse tema da loucura é muito bom, muito bom. É muito... gera muita polêmica, né? Bem polêmico. Ele é muito louco. Eu sou
Eu falo, se eu fosse normal, eu não É consigo, maluco beleza, né? eu não consigo ser normal, então. Ah, mas é tão chato ser normal 100%. Né? Ah, é horrível. Eu nunca tentei, então. Muito bem. A Conceição não entrou, então temos a Luciana que vai fazer as vibrações. E quem não tem nenhuma atividade, né? Se quiser fazer a prece final, fique à vontade. Aí, já, né? Vocês desculpam, eu me sinto muito mal. Final? Eu me sinto. Oi, Lu. É eu que vou fazer a prece final? Você faz as vibrações. Ah, tá. É isso, né? É isso? Era Conceição, né? Agora nós colocamos para aquele que se sentir mais à vontade em fazer as Oi, vibrações. Eliane, você é tão bonitinha, faz assim. Então eu faço as vibrações e a Lucélia encerra. Isso, eu confundi, é isso mesmo. Democracia. Então vamos, neste momento, elevar o pensamento e vamos nos concentrar, vamos pedir os amigos espirituais do grupo Francisco de Assis, que se encontra no lar de cada um de nós, que possa nos unir em pensamento, em coração, e possa pegar as nossas vibrações de amor, paz, união e lançar para todo o nosso universo, para o nosso planeta. Que as nossas vibrações possam chegar em cada irmão necessitado neste momento. Vamos pedir pelos países que se encontram em guerra, que as vibrações de paz e de amor, uma faísca das nossas vibrações, possa chegar até esses países. E vamos pedir pelo nosso país, o Brasil, e por Portugal, o país da nossa irmã Conceição. Que as vibrações possam ser espalhadas por todos esses países. E vamos vibrar muita saúde, muito amor, por todos os hospitais. Que todos os hospitais possam ser visitados pelos irmãos que se encontram num leito de UTI, lutando pela vida, e pelos seus familiares que se encontram angustiados. Que todos esses irmãos possam ser abraçados pelas nossas vibrações. Vamos pedir por todos pronto-socorro, irmãos que estão com dengue e Covid, que as nossas vibrações cheguem até eles. Todos os irmãos que estão com câncer, que também possam ser visitados pelos amigos espirituais, possam ser derramado bálsamo para aliviar as dores. Vamos pedir pelos abrigos de idosos, pelos asilos, que possa, neste momento, ser visitado, que os irmãos que lá se encontram possam entender o momento que estão vivendo, aqueles irmãos que estão se sentindo abandonados, sem ter a visita de um familiar,
que eles possam ser amparados pelas nossas vibrações de amor. Por um outro lado, vamos pedir pelas crianças que estão também em orfanatos, em abrigos de crianças, que eles possam também ser amparados, que eles possam ser visitados. Vamos pedir por todos irmãos que se encontram em cadeias e penitenciárias, irmãos que lá estão abandonados, que eles possam ter o arrependimento, que lá eles possam ter o abraço e o consolo das nossas vibrações. Por aqueles irmãos que não têm aonde morar, que não têm o alimento para saciar a fome da sua família, que as nossas vibrações também possam chegar até eles. Vamos pedir por todos os irmãos usuários de qualquer tipo de droga, irmãos viciados, qualquer tipo de vício, que as vibrações chegam até eles, dando o nosso abraço e o nosso consolo. E vamos pedir por todos nós que formamos o grupo Francisco de Assis e aos nossos familiares, que todos possamos também receber essas vibrações, que cada um de nós possamos receber essas vibrações e os nossos familiares. E hoje vamos fazer um pedido, uma vibração íntima, que a gente sempre fala em perdão. Vamos pedir pelos nossos inimigos. Todos nós, às vezes, temos aquela pessoa que nós precisamos perdoar. Hoje, vamos pedir por eles. Vamos vibrar por eles. Aquela vibração de amor, e que nós possamos pedir, então, pelos nossos inimigos. E neste momento, vamos vibrar muita luz pela lista dos assistidos do Grupo Francisco de Assis. Que todos possam ser visitados, que os amigos espirituais possam visitar o lar de cada um desses irmãos que está na lista dos assistidos, que possa ser derramado bálsamo para aliviar as dores, pois os amigos espirituais sabem qual é a dor de cada um desses irmãos. Que os seus lares possam ser visitados e possa ser feita a limpeza espiritual neste momento, que cada irmão desencarnado que lá se encontrar, que precisar ser socorrido, que precisar de um amparo, que possa ser levado a uma casa espírita mais próxima, para ser socorridos conforme a necessidade de cada um. E neste momento, vamos pedir a fluidificação de nossas águas. Quem tem a água ao seu lado, que possa ser fluidificado com um remédio salutar para aliviar as nossas dores. Que assim seja. Eu peço um adendo para vibrar para Bruno de Carvalho, que a nossa irmãzinha Marli pediu, para fazer uma vibração especial para esse menino que está no hospital. Não é, Marli? Sim. Ele está reagindo. É a equipe do irmão Bezerra de Menezes, a equipe do irmão André Luiz, possa estar presente ao lado do Bruno, ao lado do sogro do Marcelo, ao lado do Marcelo,
e de todos aqueles que necessitam. Gratidão, Cláudia, por lembrar. Assim seja. E assim que os nossos corações cheios de amor e carinho, vamos agradecendo a Deus, a Jesus, por estarmos aqui esse sábado, por ter tido esse estudo maravilhoso, as nossas vibrações, agradecendo sempre, como diz nosso amigo Marcelo. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, livrai-nos de todo mal, que assim seja. E que nós tenhamos uma semana com muita paz, amor, que assim seja. Muito bem, todos bem? Bem, Graças a Deus. Graças a Deus. Tudo Beleza. Algum comentário? Alguém que fala alguma coisa? Senão a gente já encerra. tranquilo. Tá tudo bem. Só quero deixar um beijo para dona Clara. Eu vou virar para falar aqui. Beijo, dona Clara. Ana Clara, Uma boa semana para todos vocês. Boa semana, gente. E que a gente possa praticar tudo aquilo que a gente tem aprendido. Gratidão a todos. Uma boa noite. Até Boa quarta. noite. Boa semana. todos. Boa Páscoa. Boa Páscoa. É, Muita Fiquem paz com para Deus. vocês e luz nessa Páscoa. tem que ser. Assim seja. Sim, sim. Beijo. Gratidão. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.